Olá pessoal, então hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula do segundo semestre e nós vamos começar estudando sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Então agora o que nós vamos estudar? Aqueles pagamentos em parcelas, financiamentos, só que nós vamos fazer a chamada planilha de amortização, que é aquela planilha onde você consegue ver quanto que você pagou da dívida, quanto que foi pago só de juro, enquanto que a dívida está. É bem comum você verificar essas planilhas nesses financiamentos, simulação de financiamentos de imóveis. A Caixa Econômica tem um site dela que faz a simulação e aí você consegue ver essa planilha, que tem a evolução da dívida. Então, nós veremos 3 tipos de sistemas de amortização. O primeiro é o chamado sistema francês de amortização. Alguns livros trazem ele como tabela Price. Nós veremos a diferença entre sistema francês e tabela Price. Na verdade, o sistema é o mesmo. A diferença é a taxa de juro, mas em alguns livros nem fazem essa diferenciação. Chama tudo de tabela Price. Então, como que funciona esse sistema francês? O sistema francês é aquele em que a prestação permanece fixa e o que vai variando é a amortização, porque a amortização é o que você está pagando a dívida. Então, na verdade, quando nós pagamos fazemos um financiamento, cada vez que paga a parcela, você está pagando parte da dívida, que é chamado de amortização, e parte são juros. Então, esse sistema francês de amortização, a prestação fica fixa, todos os meses você paga a mesma prestação, e o que vai variando é a amortização, ela vai aumentando, cada vez você paga mais da dívida. Então, e os juros vão diminuindo. Então, as principais características é que a prestação é constante, nós calculamos ela pela fórmula da prestação em uma série postecipada, porque geralmente o primeiro pagamento é no final do período, nunca ocorre entrada. A parcela de amortização aumenta a cada período, à medida que vai passando o financiamento, você vai pagando mais da dívida, e o juro vai diminuindo, porque o juro é um percentual do saldo devedor. Como no decorrer do período você vai pagando a dívida, o saldo devedor vai diminuindo, então, consequentemente, o juro também. E o saldo devedor, como eu falei, vai diminuindo da amortização. Então, a cada parcela, ele fica um pouco menor, porque diminui essa parcela anterior da amortização que foi pago. Para ficar mais fácil de entender, nós vamos fazer esse exemplo aqui, olha. Um banco empresta 10 mil com uma taxa de 10% ao mês para ser pago em 5 pagamentos mensais, sem carência, calculado pelo sistema francês de amortização. Pede para elaborar a planilha de financiamento. Então, nesse caso de sistemas de amortização, sempre ele vai pedir a planilha, porque não interessa só a prestação nós temos. A amortização, daí teria que informar qual período você deseja. Então, geralmente nós fazemos a planilha e temos todas as informações. Como que funcionaria isso? Então, deixa eu minimizar aqui. Então, olha, para nós fazermos no Excel, ficaria da seguinte maneira. Então, é 10 mil que foi emprestado, com um juro de 10%, então seria 10 mil vezes 10%. A amortização é sempre a prestação menos a parcela de juro. Então, observe, a prestação é fixa, é pela fórmula lá, 10 mil, 1 mais i elevado a n, vezes a taxa, dividido por 1 mais i elevado a n, menos 1. A fórmula normal da série postecipada para o cálculo da prestação. Então, eu calculei a prestação, deu 2.637,97. Essa prestação eu repito em todas as linhas. Lembre-se, eram 5 pagamentos, então eu repeti 5 vezes. Aí o juro é sempre o percentual do saldo devedor. Aqui o juro era de 10%, então 10% do saldo. 10% de 10 mil, 10% de 8.362,836 e assim sucessivamente. Observem sempre 10%. A amortização eu calculo fazendo a prestação menos o juro. Olha, a prestação é 2.600 menos 1.600. 2.637 menos 836, 1.801 e assim sucessivamente. E o saldo devedor, eu faço o saldo devedor anterior menos a amortização.
Então, veja, eu fiz o saldo anterior menos a amortização. Então, 10 menos 1.637,97 deu 8.362,03. Depois, o 8 menos o 1.000 deu 6. O 4 menos o 1.900 deu 2. E, finalmente, olha, 2 menos 2 ficou 0. Sempre vai ter que zerar, ou seja, o saldo devedor, quando se paga a última parcela, ele tem que pagar a última parcela de amortização, tem que amortizar exatamente o que estava devendo e zerar. Às vezes fica o que é chamado de resíduo, 1, 2 centavos. Então, observem a característica, a prestação é constante, o juro vai diminuindo, assim como o saldo devedor vai diminuindo, ele é um percentual, diminui, consequentemente a amortização aumenta. No decorrer do período, você acaba pagando mais da dívida e menos de juro. Então, essa é a característica do sistema francês. Como que nós faríamos isso na HP? Então, na HP, lá, cuida para estar sem o begin no visor. Se está com o begin, coloca G8, END, para lembrar que a série é posticipada. Nós vamos primeiro calcular a prestação. Então, é 10.000. CHSPV, o valor que foi emprestado, são 5 parcelas, a taxa é 10%, e você vai calcular a prestação, PMT. Então, esse 2.637,97 é o que você vai repetir 5 vezes, já que são 5 parcelas, e a resposta é sempre essa planilha. Aí eu tenho que calcular o juro. Como que eu faço isso? Então, eu vou apertar 1, só para limpar aqui o visor. F, amorte aqui, ó, de amortização. Então, deu R$1.000, foi essa primeira parcela de juro. Aí, agora eu quero a amortização, então eu vou inverter. Eu não quero mais o juro, eu quero a amortização, R$1.637,97. E daí, agora eu quero o saldo devedor corrigido. Então, RCL... o PV, que agora não é mais aquele valor, agora é o 8.362,03. E assim sucessivamente. Aí, para a próxima linha, de novo, aperta 1 para você limpar o visor, F amorte, de amortização, olha, deu o outro juro, 836,20. Daí, inverte para ter amortização, 1.801, RCL PV para ter o saldo devedor corrigido. E assim sucessivamente todas as vezes, vai fazer isso 5 vezes. Então, 1, F, N. Calculou o juro. Inverte, vai ter a amortização, 1.981. E daí, RCL PV para atualizar o saldo devedor. 4.500. Depois, novamente, olha. 1, F, N. O juro, 457,83. Daí, inverte para ter a amortização, 2.810,14. Daí, recupera o PV, RCL PV, para atualizar o saldo devedor. Finalmente, a última parcela. Então, 1, F, N. Aí, eu calculei o juro, 239. Agora, a amortização inverte, 2.395, e daí atualiza o saldo devedor, tem que dar 0. O que vai acontecer? Olha, aqui ficou um resíduo de 3 centavos. Então, isso aqui você considera como 0, é o chamado resíduo, que às vezes é decorrente dos arredondamentos. Aqui no Excel, eu arredondei, já ficou certinho 0. A calculadora, como ela acaba usando sempre em muitas casas, acaba dando essa diferença. Então, é isso a parte do sistema francês de amortização. Então, o processo de cálculo é esse. Aqui tem outro, vocês podem tentar fazer. E daí, o que pode mudar é quando há carência. Mas o procedimento para o cálculo é o mesmo. A diferença vai ser na hora de você montar uma planilha. Por exemplo, aqui, olha. Um banco empresta 10.000 com taxa de 10% ao mês para ser pago em 5 pagamentos mensais com 2 meses de carência e juro compensatório. O que significa isso? Você vai deixar 2 linhas sem pagar a amortização, sem pagar a prestação. Você vai pagar somente o juro. Então, você faz lá 10% de 10.000, vai ser 1.000. Você paga esses R$1.000, então continua devendo 10.000.
Depois, novamente, paga somente o juro compensatório. Então, a planilha vai ficar exatamente igual a que nós tínhamos, só que com duas linhas anteriores. As duas primeiras linhas ficaria só com 1.000. 1.000 de prestação, porque você está pagando só os R$ 1.000 de juro, 10% da dívida. E daí, somente após o terceiro mês, ficam 2 meses de carência, no terceiro mês que você começa a pagar a prestação. Isso seria quando é a carência com o saldo, com o juro compensatório. Você vai pagando o juro. E o outro caso que pode ocorrer é quando tem carência e saldo devedor corrigido. Quando durante a carência você não paga absolutamente nada. Aí o juro é incorporado ao saldo devedor. Por exemplo, nesse mesmo exemplo de 10.000 a 10% com 5 pagamentos, 2 meses de carência e não há o respectivo pagamento do juro durante o período de carência. Portanto, ele deve ser incorporado ao saldo devedor. Pede-se para elaborar a planilha de financiamento. Então, nesse caso, a planilha ficaria diferente. Por quê? Então, no primeiro mês, teve R$ 1.000 de juro. Você não pagou esses R$ 1.000. Então, ele é somado ao saldo devedor, fica 11.000. Daí, para o segundo mês, já vai ser 10% de 11.000, vai ficar 1.100. Você não paga, ele acrescenta ao saldo devedor. Então, já vai para 12.100 o saldo devedor. E aí sim, no terceiro mês, você começa o financiamento, mas não dos 10.000, e sim dos 12.100. Então, essa é a diferença principal, mas o método para o cálculo é o mesmo. E aqui o que eu expliquei, que o sistema Price de amortização ou tabela Price é a mesma coisa, a única diferença é que ele apresenta a taxa sempre em ano. Então, como os pagamentos geralmente são mensais e a taxa é dada em ano, você tem que fazer a conversão. Só que você não faz a conversão por aquela fórmula do IP que nós estudamos. Você faz a conversão pelo juro simples, só dividindo. Por exemplo, é 12% ao ano, divide por 12 fica 1% ao mês. Então, por isso que ele tem um nome diferente, tabela Price, por ter essa diferenciação no juro. O juro é apresentado ao ano, mas você divide ele normalmente como se fosse juro simples para o mês. Então, aqui também tem alguns exemplos, olha. Um banco empresta os 10.000 com taxa de 12% ao ano, para ser pago em 7 parcelas. Pede para elaborar a tabela Price. Qual que é a diferença? É que como as parcelas são mensais e a taxa foi dada em ano, eu tenho que converter, mas eu não vou precisar converter para aquela fórmula do IP, eu simplesmente divido, fica 1%. Vou fazer o mesmo cálculo normalmente, só que usando a taxa de 1. Então, daí na próxima aula nós veremos outro tipo de sistema de amortização constante. Então, hoje tentem resolver. Pratiquem, ele é um pouquinho mais trabalhoso, tem mais comandos e você tem que montar a tabela. A resposta sempre é a construção dessa planilha de financiamento. A resposta é essa tabela aqui, que apresenta a prestação, o juro, a amortização e o saldo devedor até zerar. Então é isso, pessoal. Em caso de dúvidas, deixe comentário. Obrigada, tchau, tchau.